Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de hoje. O tema é patrimônio histórico. O que é o patrimônio histórico? É todo bem natural, material ou ainda imóvel que tem significado e importância artística, documental, cultural, religiosa e estética para um determinado grupo de pessoas. Patrimônio histórico é uma herança, tanto móvel quanto imóvel, que recebemos de nossos antepassados, que foram deixado marcas na história ou representaram algo para algum grupo, como por exemplo essas igrejas que vocês estão vendo aí na foto, né, que fica em Minas Gerais, que representou muito a arte da época, a arte barroca e também a questão do catolicismo no Brasil como religião oficial. Em geral, são patrimônios produzidos por nossos antepassados, por isso sua importância, afinal, representa uma importante fonte de pesquisa, como essa igreja, né? As igrejas são patrimônios históricos no Brasil. Como nós estamos vendo aí, os patrimônios históricos também fazem parte de uma fonte de pesquisa, porque é através da história daquele patrimônio, como por exemplo, da história dessa igreja, que nós vamos ver as lutas que teve, as organizações que tiveram naquela época, como era a sociedade de então. São considerados ainda patrimônios históricos qualquer conjunto de manifestações produzidas ao longo de um determinado período de tempo. Podem ser costumes, saberes, tradições e até mesmo práticas culturais. Como, por exemplo, o ato de dançar é um patrimônio. O estilo da dança, o estilo da música, tudo isso é patrimônio. Para que todos nós possamos conhecer, para que todos nós possamos ver, né, e viver um pouco de tudo aquilo que é patrimônio histórico, existem leis para proteger e preservar esses patrimônios, e são elas que possibilitam a conservação das características originais, como por exemplo um prédio que foi feito lá no século XVII, ali pelo volta do ano 1600 ou 1700, para que esse prédio ele possa estar com boas condições na atualidade. E tem uma organização que cuida disso, que é a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação, que é responsável em todo o mundo. Os imóveis que são tombados pelo patrimônio histórico jamais poderão ser demolidos ou reformados. Tecnicamente, eles passam por um processo conhecido como restauração, como você vê no Centro Histórico de São Luís. Né? Os prédios não passam por reforma, as fachadas, eles são restaurados para ficar nos padrões originais, onde normas são seguidas a fim de preservar especificidades da originalidade do período em que ele foi construído, para assim poder também resguardar a cultura daquela época. Nós temos algumas divisões, dois tipos de divisões do patrimônio. O patrimônio material e o patrimônio imaterial. O patrimônio histórico material é formado por um conjunto de bens culturais, classificado em cinco tipos. Os arqueológicos são as descobertas antigas, as escavações, paisagísticos e etnográficos, as paisagens, a questão de cultura, o histórico, né, que são os prédios, as belas artes e artes aplicadas, que são monumentos, que são pinturas, que são estátuas. Essa faz parte do patrimônio histórico material. Eles são divididos em bens imóveis, como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos, e bens individuais, os patrimônios históricos materiais. Né? São divididos em imóveis, como o sítio arqueológico. Nós temos um em Teresina, no Piauí, aqui perto, onde foi achado algumas cavernas com pinturas rupestres. Ele é patrimônio histórico material. E nós temos os patrimônios móveis, como coleção arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliografia, livros, arquivos, vídeos, fotografias e algo relacionado aos cinemas, né? Como, por exemplo, os museus fazem parte desse... O acervo que está no museu faz parte deste patrimônio. Já os patrimônios imateriais são aquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modo de fazer, celebrações, formas de expressões cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e nos lugares tais como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. Assim, as danças populares, histórias representadas em espetáculos teatrais e obras de arte fazem parte do patrimônio material. Como aí em cima, na primeira imagem, nós temos o frevo, né, de Pernambuco, o frevo de Recife,
O frevo, que é uma dança, assim também como a capoeira que é uma herança dos escravos e que tornou também uma dança, também uma forma de lutar, né, trago pelos negros africanos. E esse estilo de dança, o estilo de música, virou patrimônio imaterial. No Maranhão, nós temos também o patrimônio material. Primeiramente, foi o tambor de crioula. O tambor de crioula é uma dança de mulheres que dançam ao redor, em uma roda, em louvores a São Benedito, e os homens batem um tambor. Né? É uma dança da festividade, podemos dizer assim. E no final do ano passado, o Bumba Meu Boi, tão sonhado Bumba Meu Boi, que era para estarmos dançando nesse período do mês de junho, foi também decretado como patrimônio imaterial, histórico e imaterial da humanidade. Então, esse ano, as festas juninas iriam homenagear justamente esse título que o Bumba Meu Boi ficou reconhecido agora como patrimônio imaterial. A dança do Bumba Meu Boi, as coreografias e a musicalidade. A cultura maranhense através do Bumba Meu Boi. E nós temos agora o patrimônio nacional. Como o nosso país tem uma cultura rica e diversificada, temos vários patrimônios históricos já tombados. Como, por exemplo, a cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais, o centro de Olinda, em Pernambuco, Pelourinho, na Bahia, a Estação da Luz, de São Paulo, as ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, o Cristo Redentor, o Rio de Janeiro, o conjunto urbanístico de Brasília, na capital, né? E o Palácio do Catetinho, também em Brasília. Nas imagens abaixo nós temos o Cristo Redentor, no Corcovado, e do outro lado nós temos o Palácio do Planalto, né, a sede do governo. Então lá. E também nós temos o patrimônio mundial, que também faz parte, as 7 maravilhas do mundo está dentro do patrimônio mundial. Com o objetivo de incentivar a preservação de bens culturais e naturais, considerados significativos para a humanidade, a Organização das Nações Unidas para a Ciência e Cultura, a Unesco, como eu falei lá no início, que é ela que cuida da preservação, em 1972 criou a Convenção do Patrimônio Mundial. Essa convenção é fruto de um esforço internacional de valorização de bens que, por sua importância como referência e identidade das nações, possam ser considerados patrimônio de todos os povos, como, por exemplo, as pirâmides do Egito, lembrar o tempo de ouro dos faraós do Egito, né? As pirâmides, por muitas vezes, foram utilizadas para enterrar os faraós. Né? Os faraós eram enterrados com toda a sua riqueza. Nós temos as cataratas do Iguaçu no Brasil, é uma grande riqueza de um patrimônio, e a Estátua da Liberdade, né, americana, também representa um marco para aquele povo. O Brasil também tem bens que fazem parte do patrimônio histórico universal mundial. O Brasil também tem belezas que são aí conhecidas pelo mundo afora, como por exemplo, essa igreja de São Francisco, né, feita por Aleijadinho, em Minas Gerais, o Centro Histórico de Olinda, Pernambuco, com toda a sua beleza, as ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, aí uma igreja que foi destruída na época das missões, né? E a sua arquitetura, o que restou da arquitetura dela, faz parte hoje de uma beleza natural também, que é guardada, é preservada pela história das missões no estado do Rio Grande do Sul. Desculpem. O Centro Histórico de Salvador, na Bahia, né? Salvador, que foi uma das primeiras capitais do Brasil, lá também é onde iniciou, não foi em Salvador, né? Foi na região do interior da Bahia, mas depois Salvador se concretiza aí como centro do início da colonização no Brasil. Né? Também tem outro marco histórico em Salvador, que é o Pelourinho, onde os negros apanhavam em praça pública para servir de exemplo para os outros. O Parque Nacional da Serra da Capivara, como eu também já falei do outro sítio arqueológico no Piauí. O Centro Histórico da nossa querida São Luís do Maranhão, que é patrimônio histórico da humanidade, né? Patrimônio que deve ser preservado. Então, criança, o que nós vimos hoje nessa aula? Patrimônio histórico. Patrimônio histórico é dividido em dois, materiais e imateriais. Eles fazem parte de uma herança cultural de um povo que pode ser visto como móveis ou imóveis, ou imaterial, que é danças, cantos e tradições. E tudo isso faz parte de uma cultura. Estudar o patrimônio histórico, estudar as cidades, estudar onde a construção de cada monumento, a construção de cada cidade faz parte de uma história linda do mundo e também nossa do Brasil, como o nosso centro histórico, né? São Luís, com seus 408 anos, traz a riqueza de uma herança colonial
portuguesa, francesa e holandesa. Um dos únicos estados do Brasil que teve a contribuição de outros países na sua colonização. Até mais, dúvidas, traumas, decepções, é só me procurar. Vamos entrar no Meet. Valeu!